Continuando agora a revisão sobre potenciação, nós temos as propriedades de potenciação. Coloquei aqui no quadro algumas propriedades de potência para vocês. A primeira propriedade é o seguinte: quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Ou seja, A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N, porque o M é o expoente, N é o expoente, conserva a base, que é a base A, e soma os expoentes. Exemplo, se eu tiver aqui 2 elevado ao quadrado multiplicado por 2 elevado ao cubo, isso aí é a propriedade de soma, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Então, ou seja, a base é 2, 2 elevado a 2 mais 3, que fica 2 elevado a 5. Segunda propriedade, divisão de potência de mesma base, conserva a base e faz a subtração dos expoentes. A base A foi conservada, M e N são os expoentes, M menos N. Tá certo? Exemplo, 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao quadrado. Fica 2 elevado a 3 menos 2, ou seja, 2 elevado a 1. Continuando aqui. Outra propriedade, a potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então fica A elevado a M vezes N. Exemplo, 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo, conserva a base, que é 2, e multiplica os dois expoentes. 2 vezes 3 daria 6. Então 2 elevado a sexta. Cuidado, gente, com esse exemplo aqui. Muito cuidado com ele. Ó. Isso aqui não é potência de potência. Isso aqui é 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Ou seja, o 2 aqui está elevado ao cubo. Tá? E não o 2 ao quadrado elevado ao cubo. O 2 está elevado ao cubo. Então aqui fica 2 elevado à oitava, porque 2 ao cubo dá 8, ok? Cuidado, você tem que resolver isso aqui primeiro. Ó. 2 ao cubo dá 8, então isso aqui é 2 elevado à oitava. Ou seja, essas duas coisas são diferentes. 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo no parênteses, conserva a base e multiplica os expoentes. Aqui você tem que resolver a potência antes. Então aqui deu 2 à sexta, aqui deu 2 à oitava, ok? Outra propriedade também muito comum, tem ela na multiplicação e tem ela também com a divisão, é o seguinte: toda vez que eu tiver uma multiplicação, ou no caso uma divisão também, tá? De potências, e tiver elevado a algum expoente, por exemplo, no caso aqui ao quadrado, você pode fazer aqui, ó, multiplicar os expoentes. A elevado a 2m, B elevado a 2n. Exemplo, 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado à quinta potência, isso tudo elevado ao quadrado. Eu posso conservar essas bases aqui e multiplicar apenas os expoentes. Então fica 2 vezes 2 dá 4, 2 elevado à quarta. 5 vezes 2 dá 10, então fica, aqui eu errei aqui, ó. Aqui a base é 3, ó. Então aqui fica 3 elevado à décima, porque eu multipliquei os expoentes. Vou fazer um exercício aqui para vocês agora, tá? Tem um exercício aqui que ele tem soma de potências de mesma base. Eu não tenho nenhuma propriedade para soma de potências de mesma base, tá? Muito cuidado. O que eu posso fazer nesse exercício aqui é fazer um caso de fatoração, por exemplo, colocar alguém em evidência. Aqui tem 2 elevado a alguma coisa, 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 2 elevado a alguma coisa. De todos aqui, o menor expoente é n menos 1, porque n é uma variável que eu não sei o valor, mais 2 ele vai ser maior que n menos 1, e assim por diante. N mais 4 também vai ser maior. Então, o menor expoente é n menos 1. Então, eu vou colocar o 2 elevado a n menos 1 em evidência. Tá? Então, nós temos aqui, ó, 2 elevado a n mais 4 dividido por 2 elevado a n mais 1 vai dar 2 elevado a quinta. Ou seja, olha só, eu fiz isso aqui para vocês, ó. 2 elevado a n mais 4 menos n menos 1. Por quê? Porque era divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Agora, muito cuidado com esse sinal de menos aqui. Por isso que eu coloquei a segunda potência entre parênteses. Principalmente se tiver mais de um termo. Porque vocês costumam errar essa multiplicação aqui por distributiva. Ó. Principalmente esse segundo sinal aqui. Então, aqui, ó. Fica 2 elevado a n mais 4 menos n mais 1, porque menos com menos dá mais. Então, eu corto n com n aqui, ó. Então, você vai ter 4 mais 1, 2 elevado a quinta. Voltando para a fatoração. Nós temos o seguinte, ó. 2 elevado a n menos 4 dividido por 2 elevado a n menos 1 vai dar 2 elevado a quinta. Do mesmo jeito, 2 elevado a n mais 2 dividido por 2 elevado a n menos 1, conserva a base, subtrai esses dois expoentes aqui, vai ficar 3. E 2 elevado a n menos 1 dividido por 2 elevado a n menos 1, a divisão de dois termos iguais vai dar sempre 1. Ok? Embaixo, também coloquei o 2 elevado a n menos 1 em evidência. Então, 2 elevado a n menos 2 dividido por 2 elevado a n menos 1 vai dar 2 elevado a menos 1. Mesma coisa, ó. Aqui fica aqui, ó. 2 elevado a n menos 2 menos n menos 1, porque conserva a base e subtrai os expoentes. Então fica 2 elevado a n menos 2 menos n mais 1. Cortando aqui fica 2 elevado a menos 1.
Tá? Tá aqui. 2 elevado a n menos 1 dividido por 2 elevado a n menos 1 vai dar 1, ok? Aí fica fazendo eu posso cancelar esse termo com esse termo, que aqui tem uma multiplicação, ó. Então a gente pode simplificar o 2 elevado a n menos 1 por 2 elevado a n menos 1. Por isso que a gente colocou esses fatores iguais em evidência, para simplificar. Aí resolvendo só as contas agora, 2 elevado a quinta vai dar 32, 2 elevado ao cubo vai dar 8, 1 é 1 mesmo, 2 elevado a menos 1 inverte a base, fica 1 meio e 1. Somando 32 mais 8 mais 1 dá 41. Quando eu vou somar isso aqui, ó, 1 meio mais 1, eu tenho que tirar o mínimo é 2. Então 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 2, então resultado 3 meios. Então, lembrando que divisão de fração, você conserva a primeira e inverte a segunda multiplicando. Então, 41 dividido por 3 meios é a mesma coisa que 41 vezes 2 terços. Não tem jeito de simplificar aqui, 41 vezes 2, 82. Então, a resposta do exercício é 82 sobre 3, ok?